Eu creio que Deus vai falar profundamente com você. Juízes no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11 até o 16. Estará sendo projetado aí na tela e eu quero que você preste muita atenção no texto, tá bom? Vamos lá. Juízes capítulo 6, o versículo 11 a 16 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao asbiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Guarde essa frase: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto conosco? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, guarde essa frase de novo, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando, ou quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus colocou muito forte no meu coração falar sobre algumas batalhas, algumas lutas, algumas guerras que o povo de Israel teve no Antigo Testamento. Então, no primeiro dia, quando nós começamos a campanha do jejum, eu falei sobre Davi, quando ele venceu os amalequitas, que atacaram Ziclag, e ele foi atrás da sua família, suas esposas, os seus filhos, os seus pertences, e ele resgatou tudo. A restituição de Deus, ele foi atrás daquilo que ele perdeu. Houve uma batalha. A semana passada nós falamos sobre Josafá, o rei Josafá, que entregou ao Senhor a batalha, e Deus disse: já que você entregou para mim essa luta, agora a batalha é minha, diz o Senhor. E eles, através do louvor, da adoração, colocaram levitas à frente do exército, marcharam e Deus deu a vitória. E hoje eu quero meditar com você numa outra batalha. Uma batalha onde os midianitas, na época dos juízes, vieram contra Israel, e Deus levantou um homem chamado Gideão para que ele fosse à frente de Israel e vencesse aquela batalha e libertasse Israel daquela opressão dos midianitas. Nesse período de jejum, de oração que nós temos tido, nós percebemos as batalhas da nossa vida, as lutas que nós temos. Eu estou percebendo de uma forma muito clara uma batalha espiritual sendo travada. As pessoas estão enfermas, não somente no físico, mas também no psique, no emocional, doentes espiritualmente. As pessoas estão fracas de uma forma geral. Nós estamos numa verdadeira luta, numa verdadeira guerra. E nós precisamos muito do poder de Deus, nós precisamos muito da bênção de Deus. Nós precisamos muito nos engajarmos na fé. É por isso que nós temos orado, é por isso que nós temos jejuado, para buscar algo superior, algo sobrenatural, algo que vai além das nossas forças. Nos humilhando na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda, eu necessito da Tua graça. Então, quando nós falamos sobre as lutas do Antigo Testamento, nós começamos a perceber que Deus é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dos exércitos celestiais, mas também do exército de Israel, dizendo: eu quero dar vitória para vocês. Eu chamei vocês, meus filhos, para vocês serem cabeça e não cauda. Eu chamei vocês para vencerem. Eu chamei vocês para andarem de cabeça erguida. Estas são as palavras de Deus para você hoje. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para viver de cabeça erguida, andar de cabeça erguida, lutar e vencer. Nós amamos as histórias do Antigo Testamento,
quando falam dos milagres de Deus. Amamos. Amamos as batalhas que Deus dá vitória para o seu povo. Mas uma coisa que eu quero destacar hoje é que antes de Deus dar a vitória para o seu povo, usando aqueles homens que Ele colocou à frente, aqueles homens tiveram que travar uma batalha interna. Eles tiveram que vencer alguns complexos, algumas ideias falsas. E eu quero contextualizar isso para nós hoje. Quando nós falamos sobre as lutas da vida, sobre as demandas da vida, sobre as batalhas que nós temos no âmbito da nossa família, no âmbito financeiro, da saúde, relacionamentos, de uma forma global, as lutas que você tem tido, essas causas que você tem colocado diante de Deus através da oração, do jejum, pensa nisso tudo que tem assolado você, que tem trazido preocupação à sua vida. São as lutas que nós temos. Mas o grande problema é quando nós nos sentimos muito pequenos, quando nós nos sentimos muito diminutos, muito fracos. E parece que falta coragem. É por isso que muitas pessoas estão assoladas pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade, pela depressão, porque sentem-se muito pequenas. Então, antes mesmo de eu pensar nas lutas que eu tenho que enfrentar, eu tenho que pensar em vencer as lutas interiores, aqui dentro. Você quer um exemplo? O maior profeta do Antigo Testamento foi Moisés, o grande homem de Deus. Libertou Israel do poder de Faraó, libertou Israel da escravidão do Egito. Mas imagina a luta que ele teve que travar com ele, para ele ir, para ele se colocar nas mãos de Deus. Ali no deserto, quando Deus apareceu para ele naquela sarça ardente, Deus teve que mudar a mente dele, porque ele não queria ir, ele se achava incompetente, inadequado, se achava pequeno demais. Ao ponto de Deus dizer: eu estarei com você, e com essa vara você vai libertar Israel, essa vara que você está nas suas mãos, de pastor de ovelhas, eu vou usar esta vara, e é pelo meu poder que você vai. Mas ele relutou demais. Mas depois que ele acreditou, ele foi, ele venceu. É isso que nós precisamos entender. Quem eu sou em Deus. Se eu não entender quem eu sou em Deus, eu não vou viver a vida abundante que Deus tem para mim. Se eu não entender o que Deus pode fazer na minha vida, e que as lutas que eu tenho é pelo poder dele que eu vou vencer, o que vai reinar na minha vida sempre será a ansiedade, sempre será o medo, sempre será a depressão e o desânimo. Há muitos cristãos sinceros, filhos de Deus, que estão passando por ansiedades, que estão passando por medos, estão numa neurose, numa paranoia, estão vivendo à beira de um desânimo, de um estresse. São de Deus? Claro que são de Deus, são fiéis ao Senhor, mas precisam mudar a mente e entender quem são, quem eu sou em Deus. Senão eu ficarei manietado pelo medo, eu ficarei preso. Medo de morrer, medo de viver, medo de acontecer alguma coisa ruim com a minha família. Medo. Deus não te chamou para isto. São as batalhas que nós temos, como Josafá teve, como Israel teve, como Gideão teve, como eu tenho, como você tem. Nós precisamos entender quem nós somos, mudar a nossa mente, olhar para nós como Deus nos olha. Senão não há diferença alguma entre o cristão e o incrédulo. Se eu não entender quem eu sou em Deus, eu não terei as vitórias que Deus tem para mim. Esta que é a verdade. Eu quero que você preste muita atenção. Provérbios capítulo 23, o versículo 7 diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Esse texto é profundo, demais. Por quê? Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a minha identidade está muito ligada ao meu comportamento.
Se eu me imagino uma pessoa forte, eu vou agir como uma pessoa forte. Se eu me imagino como uma pessoa extremamente limitada, inadequada, fraca, eu vou agir como uma pessoa inadequada e fraca. Eu vou agir da maneira como eu me vejo. E esta é a grande questão, esta é a chave que tem que ser virada. Esta é a mudança que tem que haver aqui dentro, eu começar a me olhar como eu de fato sou, a minha identidade em Deus. Como Deus me vê. Senão não tem porquê de eu estar orando, não tem porquê de eu estar jejuando, não tem porquê de eu estar buscando Deus. Eu preciso acreditar que eu posso em Deus todas as coisas, porque Ele me fortalece. Eu quero convidar você hoje para abrir o seu coração e perceber a importância de você começar a se ver como de fato você é. Quem você é em Deus, a sua verdadeira identidade, porque isso vai mudar o seu comportamento. Não adianta eu ficar falando para você que você não pode ficar ansioso, que você não pode ficar com medo, se você não se olhar com poder, se você não se olhar como filho de Deus. Então, isso é revolucionário. Gideão, ele teve um processo de cura interior, ele teve que passar um processo de renovação da mente, assim como Moisés passou lá na sarça ardente. Esse texto que nós lemos deixa isso muito claro. Gideão, antes de conquistar a vitória de Israel e para Israel contra os midianitas, ele teve que passar por um processo de cura interior. E eu quero desafiar você para passar por isto, para usar essa uma semana que ainda teremos de jejum, nesta uma semana que ainda restam, ou esses dias que ainda faltam, você procurar se conscientizar de quem você é em Deus. Então nós vamos fazer uma analogia, vamos fazer uma comparação do processo que Gideão teve de cura e como isso foi revolucionário na vida dele, e vamos entender como que isso pode ser revolucionário na nossa vida também. Como que Deus pode mudar essa chave, como que Deus pode girar essa chave para te dar uma nova perspectiva, um novo rumo, as vitórias. Amamos, né? Amamos ler sobre os milagres de Deus, amamos falar sobre o poder de Deus. Agora, algo tremendo e maravilhoso é quando eu começo a viver isso na minha vida, quando eu começo a experimentar isso na minha vida. Quando o Deus que eu sirvo não é o Deus longínquo lá do Antigo Testamento, mas é o Deus presente hoje aqui, que está controlando cada passo da minha existência, que tem o meu futuro nas mãos dele, na minha família nas mãos dele, e Ele é aquele que me dá vitória em todas as lutas que eu tenho na minha vida. Essa que é a proposta que eu quero fazer para você. Trazer esse Deus para algo experimental. Para já. Para o século 21. Para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então vamos lá. Se nós pegarmos a ideia de Gideão, Gideão estava num momento muito complicado de Israel. Depois da morte de Josué, até o primeiro rei de Israel, teve o período dos juízes. Foi um período de 400 anos. É interessante que o povo estava sem referências. Não havia um rei, não havia... o povo debandou, sabe aquela ideia de cada um fazer o que achava correto? Cada um fazia o que achava que era certo. Então, as pessoas ficaram sem referências, sem uma determinada referência. E eu percebo que não é muito diferente os nossos dias, não. Eu percebo que hoje nós estamos no mundo, estamos vivendo uma época da nossa sociedade, a época da nossa história, onde estamos sem referência. Tem muitas pessoas que não têm referência. Nós não temos muito mais referência de família, nós não temos muito referência do que é certo e errado, por isso a importância de voltarmos para Deus, a importância de voltarmos para a Bíblia, a importância da igreja, a importância de termos um padrão, porque as pessoas precisam de um padrão, precisam de uma referência. Então, na época dos juízes, o povo estava sem referência. As pessoas estavam praticamente na idolatria,
estavam servindo outros deuses com toques de promiscuidade sexual, com drogas. O povo estava totalmente longe de Deus. E Deus mandava povos ali em volta, opressores, para dizer para o povo: vocês não podem continuar assim. Então, na época de Gideão, foi uma época onde os midianitas oprimiam Israel. Os midianitas eram os inimigos de Israel. E diz a Bíblia aí no capítulo 6 de Juízes, versículos anteriores ao que nós lemos, que eles vinham como gafanhotos, eles acabavam com tudo, eram pessoas más. Os midianitas eram homens maus. Eles não somente saqueavam aquilo que Israel tinha, mas como eles, com muito prazer, colocavam fogo nas colheitas, colocavam fogo nas casas, matavam. Eram pessoas sanguinárias, pessoas más, pessoas que se viam felizes pelo sofrimento dos outros. Então o que nós começamos a perceber? Era um exército poderosíssimo, muita gente. Então, qual que era a ideia de Israel? Não tem saída. Se sentiam extremamente pequenos, não vamos conseguir. Aí vem Deus, com misericórdia, ouviu o clamor do povo. Deus tem a misericórdia, Deus ouviu o clamor do povo. E Deus vem ao encontro de um homem chamado Gideão. E aqui acontece uma coisa interessante, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando Deus vem ao encontro de Gideão, Deus diz para ele: o Senhor está com você, ó homem valente. Deus está com você, ó poderoso guerreiro. Deus chega para ele dizendo: você é poderoso guerreiro e você é um homem valente. E sabe onde Gideão estava? Estava com medo, escondido dos midianitas, guardando o trigo no lagar de pisar uvas. E Deus chega para ele e diz: eu vou usar você. Você será o libertador de Israel, você vai libertar o meu povo das mãos dos midianitas. Qual foi a primeira reação de Gideão? Ah, Senhor, como? Ai, Senhor. Essa expressão é usada 3 vezes no texto. Ai, Senhor. Deus falava e Gideão reprimia. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Igual você, igual a mim. Nos sentimos pequenos demais diante da vida. E Deus diz: eu chamei você para vencer. Ai, Senhor, mas como? Ai, Senhor, eu não consigo. Não é a mesma coisa? Você se identifica com isto? Você se vê nessa situação? E aí Deus começa a trabalhar no interior de Gideão. Deus começa a mostrar para ele: a luta é grande, é complicado, mas eu estarei com você. Você vencerá os midianitas como se fossem um só homem, um exército de mais de 120 mil pessoas. Eu vou dá-los a você. Você vai vencer. E Gideão começa a questionar. Olha só o trabalhar de Deus de cura interior. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Antes de eu me apossar da vitória de Deus e lutar, eu tenho que vencer os meus complexos. Eu tenho que vencer as coisas que estão dentro da minha mente, no meu coração. E foi isso que Deus fez. Olha só o processo. A primeira coisa que eu quero destacar, quando Deus diz para ele, homem valente, ele não era homem valente. Ele seria um homem valente. Mas Deus já profetiza para ele quem ele vai ser. Quem ele será. Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Deus pode fazer de você aquilo que você ainda não é. Deus pode trabalhar na sua vida, através da busca, da oração, do jejum, e trazer a você coisas que ainda não existem na sua vida. Deus pode mudar você, Deus pode transformar você. Eu preciso acreditar nisto. Um dos apóstolos mais enigmáticos que Jesus teve foi Pedro, com seu temperamento explosivo,
com seu jeito de ser impetuoso. Ele era uma pessoa extremamente volúvel. Ele era uma pessoa muito do ímpeto, ao ponto de negar Jesus. E quando Jesus olha para aquele homem que era Simão Barjonas, o nome dele, Jesus muda o nome dele para Pedro, pedra. Deus muda o nome dele para algo constante. Deus muda o nome dele para algo poderoso, consistente. Mas Pedro não era consistente, mas Deus diz para ele: você será consistente. Eu vou trabalhar na sua vida. Você será aquilo que você ainda não é. É a maneira que Deus faz, é a maneira como Deus age. Você se sente muito inadequado, você se sente fraco, você se sente inconstante. Quais são as coisas que vêm à tua mente para te trazer uma mensagem muito forte? Você não consegue. Deus pode mudar isto. Deus pode transformar isto. Eu preciso entender que quando eu busco Deus, eu começo a entrar no campo do milagre, do sobrenatural, do algo improvável, impossível aos olhos humanos. Foi o que Gideão experimentou. Eu vou fazer de você aquilo que você ainda não é. E Gideão questiona: ai, Senhor, se o Senhor está conosco, se o Senhor de fato nos ama, se o Senhor de fato ama o seu povo, por que o Senhor deixou acontecer essas coisas? Onde está o Deus dos nossos pais, que dizia que nos libertou com mão forte do Egito? Olha só o questionamento de Gideão. Mais uma vez, esses questionamentos não são diferentes dos nossos. Às vezes nós começamos a olhar para a nossa vida e começamos a questionar: será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente está agindo? E algumas pessoas chegam ao cúmulo de duvidar até da existência de Deus, diante de tantas coisas ruins que acontecem na humanidade, diante da maldade do coração do homem, como o coração dos midianitas. Hoje há muitos midianitas por aí, pessoas de fato ruins, más. Um mundo que parece que está cada dia mais longe, alienado de Deus. Aí vem esses questionamentos todos. Se o Senhor de fato nos ama, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ele começa a se sentir muito inadequado, muito pequeno. E Deus olha para ele e diz: eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Quem você é depende da graça de Deus e não daquilo que você faz. Nós erramos. Nós nos equivocamos. Nós fizemos coisas erradas e ainda fazemos coisas erradas. Mas quem nós somos em Deus depende do que Ele é em nossas vidas e da maneira como Ele nos aceita. Quando Ele diz: eu estou com você, eu vou te abençoar e eu vou te dar a vitória, não é porque nós, em nós mesmos, temos alguma coisa de bom para Deus, mas é a graça dEle. Ele nos ama porque nós cremos nele. Ele nos ama porque nós somos filhos dEle. Ele nos ama porque nós estamos buscando-o. Deus se agrada de você porque você está neste momento buscando, você está assistindo esse culto, participando desse culto, bebendo essa mensagem. Deus se agrada de você. Uma coisa que nós precisamos entender, para mudar a nossa identidade, de fato vermos quem nós somos em Deus, é livrarmos da culpa, livrarmos do peso, dos erros do passado. Quantas coisas erradas você já fez, mas isso não define quem você é. Existe uma coisa chamada arrependimento, existe uma coisa chamada perdão. Foi o que Deus disse para Gideão. O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. É o Deus que perdoou e é o Deus que perdoa, é o Deus que sarou e é o Deus que sara.
Cuidado para você não assumir a culpa demasiada sobre a sua vida e pensar que as coisas não darão certo para você porque você é uma pessoa que sempre errou e vai continuar errando. Quebra com isto. Quebra com isto. Existe uma coisa chamada arrependimento, existe uma coisa chamada perdão. E Deus começou a trabalhar na vida de Gideão, mostrando para ele: eu estou com você, eu me agradei de você, eu amo você. E Gideão começou a entender isto. E Gideão se prontificou e disse: eu vou. E aí eles chamaram as pessoas de Israel. E eu quero que você preste atenção agora, porque é interessantíssima a maneira como Israel venceu os midianitas. Um exército de mais de 120 mil homens. Quando Gideão chamou o povo, eu quero que você preste muita atenção. Qual que é o perfil de uma pessoa vitoriosa? Qual que é o perfil de uma pessoa que sabe quem é em Deus, que sabe a sua identidade? Qual que é o perfil? Eu quero que você preste muita atenção. Gideão passou por Israel dizendo: eu vou lutar contra os midianitas. Quem quer vir comigo? Aí levantaram-se 32 mil homens. E Deus, quando chegou diante de Israel, com 32 mil homens, lembrando que o exército dos midianitas eram mais de 120 mil. E com 32 mil Deus disse: é muita gente. É muita gente. Quem tiver medo, vai embora. Olha só a coisa interessante. 22 mil foram embora. 22 mil foram embora. A primeira coisa que eu quero destacar para você: a pessoa que é covarde não serve para vencer e não sabe o que é ser filho de Deus. A pessoa que não tem coragem não sabe o que é ser filho de Deus. Eu tenho que mudar a minha visão, entendendo que toda a minha vida, com todas as lutas que eu tenho, eu estou com Deus e Ele me ajuda a vencer. É coragem. A armadura cristã, a armadura do Espírito, que Paulo fala lá em Efésios 6, sobre vencer as lutas do diabo, a batalha espiritual, ela tem a proteção somente na frente. O único lugar que não tem proteção é nas costas. O escudo, a couraça, tudo, a proteção na frente. Ou seja, o Filho de Deus foi chamado para encarar de frente a vida, não é para fugir. Nas costas não tem proteção. Se eu fugir, eu serei vulnerável, eu serei uma presa fácil. É inadmissível um filho de Deus não ter coragem. É por isso que Deus disse: quem tiver com medo, vai embora. Não serve para o meu exército, não serve para vencer, não serve. Você não pode ter medo da vida. Você entendeu por que você tem que orar mais, jejuar mais e buscar mais? Não combina, não cabe um filho de Deus ter medo. Nós fomos chamados para vencer. Coloque isso como meta. É o Deus que te dá coragem, é o Deus que você diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Traz isso para a vida prática. Traz isso para algo experimental. Viva isto. Encare a vida de frente. Somos filhos de Deus. Fomos chamados para vencer. O medo não combina conosco. Mas ele está aí, claro que está aí, para ser encarado e vencido. Não é para fugir. 22 mil foram embora. Aí Deus disse: tem muita gente ainda. Lembrando o exército, os midianitas, 120 mil. Tem muita gente ainda. Leve-os para tomarem água no rio, e eu vou dizer quem vai. E ali Deus disse para Gideão: você vai pegar somente aqueles que beberem água igual o cachorro, descer e lamber a água. Aqueles que levarem à mão a água
não servem. Só 300 fizeram isso. 9.700 foram embora para casa. Porque todos eles deixaram a espada, deixaram o escudo, desceram na água e se debaldaram, tomaram água, tomaram banho, ficaram lá. Mas 300 ficaram com a espada na mão, com o escudo na outra mão, olhando em volta porque eles estavam numa guerra. Os midianitas podiam aparecer a qualquer momento. E eles lamberam a água com a boca igual cachorro. Mas não soltaram a espada e não soltaram o escudo. E olharam, vigiando. Estamos em guerra. Somente 300. Sabe quem vence? Quem tem coragem, mas também quem não para de vigiar. Quem assume uma postura de vigilância contínua. Há muitas famílias que estão sendo destruídas porque falta vigiar. Vigiar. As pessoas entram numa aparente acomodação ou num aparente comodismo, uma enganosa paz. E quando as coisas parecem que estão tudo bem, as pessoas deixam de buscar Deus. As pessoas esfriam, param, simplesmente relaxam. Mas eu não posso relaxar-me diante da guerra. E eu estou em guerra, eu tenho um adversário, um inimigo que não vigia, que não para de investir contra a minha vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados. Satanás me odeia. Eu estou numa guerra constante. Há uma luta constante. Eu não posso deixar a minha espada, não posso deixar o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não posso esfriar na minha vida espiritual. Há muitas pessoas que buscam a Deus somente nas áreas de dificuldades da vida. E parece que quando a coisa está bem, abandonam, deixam, largam. Esfriam-se. Isso é normal, não é normal, é comum, mas não é normal. Não pode ser normal. Isso é uma anomalia. Por quê? Porque a minha vida está em risco, a minha família está em risco. Você não pode soltar a espada, você não pode soltar o escudo. Você tem que vigiar os seus filhos, orar por eles, orar pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pela sua igreja. Estamos em luta constante. Você não pode se deixar esfriar. Você não pode assumir uma postura de que parece que está tudo bem. E ficar pensando somente em dinheiro, em trabalho, e esquecer da tua vida espiritual. É por isso que nós precisamos jejuar mais, orar mais. As batalhas estão aí. Em nome de Jesus. Não largue a sua espada, não largue o seu escudo. Vigie a sua vida espiritual, vigie a sua comunhão com Deus. Coloque-a como prioridade na sua vida. Quando Deus diz para Gideão, eu não quero covarde, não quero quem está sossegado e relaxado, eu quero aqueles que vigiam, só 300. E Deus olha para Gideão e fala assim, é com esses 300 que eu vou vencer. Com esses 300, eu vou libertar Israel do poder dos midianitas. E o que aconteceu? 120 mil do outro lado, Deus deu a vitória. Deus do sobrenatural, Deus dos milagres. É isso que vai acontecer na sua vida. É isso que vai acontecer na sua vida se você assumir quem você é. Quem você é? Quem você é? Limitado, mas em Deus você é poderoso. Quem você é? Pecador, mas em Cristo você é lavado, perdoado. Filho, filha, quem você é?
inconstante. Mude. Comportamento pode ser mudado. Deus conhece as intenções do mais profundo do seu coração. E é essa intenção que você tem que vigiar. É essa intenção que você tem que colocar diante dele. Você está percebendo a importância da oração? A importância do jejum? As lutas estão aí, as batalhas estão aí, as demandas da vida estão aí. Parece que somos pequenos demais, estamos sendo engolidos por tudo isso. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos dar um basta ao comodismo. Precisamos orar mais. Precisamos de milagres em nossas vidas, em nossas famílias. Senão, não tem diferença alguma de sermos cristãos, de sermos homens e mulheres de Deus. Se eu viver como todo mundo vive, apavorado, ansioso, com medo, reclamando de tudo, qual que é a diferença da sua vida com a vida das pessoas que não têm Deus? Quem você é? Quem você é? Eu sou filho de Deus, amado por Deus. Deus me ama. Não é porque eu faço tudo certo, porque a essência dele é o amor. Deus me ama porque eu creio. Deus me ama porque eu busco. Isso pode ser revolucionário na sua vida. Isso pode ser uma chave que pode te dar uma nova dimensão. Aproveite esse tempo de crise para fazer desta crise uma oportunidade. E você chegar no fim de 2020 e dizer: 2020 valeu a pena, porque mudou a minha vida. 2020 não é um ano perdido. Isso é mentira do diabo. 2020 pode ser o melhor ano da sua vida, porque você pode começar a atingir o sobrenatural. E você pode começar a se ver como de fato você é em Deus. Poderoso, homem e mulher de Deus, firme, fiel, segurando a espada, segurando o escudo e chamado para vencer. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.